Breakpoints, ou ponto de frenagem. Nesse tópico, ele vai usar os dados, né, adquiridos pelo software para identificar os pontos de frenagem. Então, vamos lá. Só mais uma água aqui. The discussion about breaking points begins with specifying that the location of this point on the track depends on the speed at which the corner is approached. A difference in approach speed can affect significantly the braking distance. This affects the reference point the driver uses to select the braking point. Bom, foi o que ele disse aqui, certo? Ele diz que essa situação ela é um pouco específica de acordo com a velocidade que o piloto se aproxima da curva, certo? Velocidades diferentes geram abordagens diferentes, certo? E isso afeta a distância de frenagem, certo? Então, na hora, se eu não me engano, ele dá até um exemplo aqui que você vê uma diferença de frenagem entre os dois pilotos, ou as duas voltas, e é interessante que depois elas se sobrepõem. Vamos lá, vamos olhar aqui. The graph shows two speed traces of the same car as it approaches a corner. Aqui o gráfico. Temos uma linha preta e uma linha vermelha. Aqui embaixo é a posição do acelerador, da borboleta de aceleração. Ou seja, tem a borboleta 100% aberta. Até que ela cai, ela fecha de uma vez, porque é o ponto de frenagem. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. The black line shows the highest top speed, 6 km per hour more than the other trace. The braking point during the lap with the lower top speed has moved 70 meters further down the track. At this point, the two traces converge, indicating that the braking effort was the same for the two laps. Vou explicar o que ele disse aqui. Certo? Ele tem uma situação aqui, uma seção da pista, tem uma grande aceleração, o cara sai de 60 km e chega no final da reta a 225 e tem um outro cara, ou talvez o mesmo piloto, ele chega no final da reta a 219. E aí a gente vai ver um exemplo do que ele falou. Olha, diferentes velocidades geram diferentes abordagens. O cara que representa a linha preta, ele chegou no final da reta a 225 km por hora. E quando ele freou, na volta seguinte, o outro piloto que fez essa volta, né, representada pela linha azul, que chegou no final da reta a 219, sentiu que podia ir um pouco mais. Né? Então, ele deixou para frear um pouco mais tarde, e isso foi 17 metros. Certo? Então, esse é um exemplo de como a velocidade final pode mudar, né? Pode determinar a aproximação do piloto para uma curva. Effective braking is notable in the combined G-graph as a smooth transition between braking peak and the maximum lateral acceleration during cornering. Olha só, é importante gravar isso aqui, certo? Eu vou até traduzir. Uma frenagem efetiva é percebida no gráfico do G combinado, que é aquele G que eu falei antes, está lá na fórmula, né? Que é o G que contabiliza o G lateral e o G longitudinal. Ele é notado num gráfico do G combinado como uma transição suave entre o pico de desaceleração, né, do pico de frenagem e o máximo de aceleração lateral durante a curva. Ele vai mostrar depois gráficos assim para dar exemplo. Vamos continuar. Combined acceleration is effectively
the instantaneous radius of the vehicle traction circle, and is either a measure of available grip or the amount of grip the driver is using. In reality, the traction circle will not be circular. Lembra que eu falei isso no começo do vídeo? O círculo de tração não na verdade, ele não é circular. But for this discussion, we will assume it to be. If this is the case, and the driver is always using the entire available grip, the combined acceleration will be constant and equal to the traction circle radius during the completely cornering phase, from the braking point up to the point where the driver is accelerating out of the corner. Então, para simplificar o exemplo, ele vai assumir que o círculo de tração é efetivamente um círculo, mas ele vai fazer isso só para facilitar o exemplo, certo? E ele cita aqui também que, como é esse o caso, o gráfico do círculo de tração durante a aproximação da curva, né, o contorno e a saída, né, com aceleração, ele vai ser basicamente o G combinado vai ser o raio desse círculo. If this is not the case in the beginning of the brake zone, then we can conclude that the driver is braking earlier and that he doesn't use all the available grip. Bom, e aí ele diz aqui que se não for observado que não está se observando o raio do círculo durante essa transição, né? Aproximação, freada, contorno de curva e reaceleração, né? Porque o piloto está freando cedo demais ou tarde demais, não está usando todo o potencial de frenagem, né? Lembrando que essa é uma situação hipotética, né? Onde o círculo realmente é um círculo, né? Que não é o caso. Depois a gente vai ver como é que ele é realmente e por quê. When we look the combined acceleration channel early in brake, isso é importante. When we look the combined acceleration channel, early braking will show up as a valley in the data trace during braking phase. Eu vou até rachurar isso aqui porque é importante. Dá um pouco aqui menos de zoom. When we look at the combined acceleration channel, early braking will show up as a valley. Um gráfico de aceleração combinada a linha referente a esta caso apresente um vale, significa um ponto de frenagem precipitado, precoce. Pronto, comentário feito. Continuar. E aí ele vai dar o exemplo da figura 5.4. In this chart, the lateral, longitudinal and combined acceleration are shown. Nesse gráfico ele vai mostrar as três acelerações. The point where the longitudinal acceleration steeply decreases is the brake point. The car develops just over 1g deceleration at this point. As the lateral acceleration is still zero at this point, the combined acceleration follows the longitudinal channel. A bit farther, the driver starts to turn the car and the lateral acceleration is being built up. With longitudinal g still negative, the driver is obviously still braking. Lateral peaks it at about 1.5 g, and considering that the tires are also slow in the car at this point,
The 1G of initial braking seems to be a bit low. A later breakpoint would have forced the driver to brake harder, resulting in a higher deceleration. The valley in the combined G trace tell us that the car could have handled this. The dotted line is an indication of what the combined G trace have looked like. Certo, então vamos conferir aqui isso tudo que ele falou, né? Eu tenho aqui o meu combinado e eu tenho aqui o lateral. Ele está vindo aqui 0, 0, aí fez uma curva, veio para cá, depois tal, e aqui provavelmente tendendo a 0. E aí ele chegou aqui. Não, meu lateral vermelho. Vem aqui com aceleração, o vermelho, né, que é o gráfico do G lateral, aproximadamente 0. Aí ele freia. Tá aqui, ponto de frenagem. Ou seja, atinge rapidamente o pico. Né? Ou seja, freou bem. Mas, né, depois meio que cai um pouco, esse pico reduz um pouco, ele meio que se mantém. E aí nesse ponto ele começa a virar. Né? Começa a virar. Ou seja, ele começa a entrar na curva, ainda freando. Ó. Perceba, ó, ele já começa a trazer o carro para dentro da curva, ele ainda está freando, ele ainda não tirou totalmente o pé. Só que, se a gente ver aqui, no gráfico combinado, eu tenho o pico, que é referente à desaceleração, ponto de frenagem, e depois eu tenho uma queda. Certo? Você vê que esse valor ele não faz uma transição suave, como o Jorge diz, né? Como o texto fala. Ele não faz essa transição suave, né? Até no círculo de tração. É o que a gente vê aqui também. Né? É o mesmo dado, né? É o G combinado. Então ele não faz essa transição suave. Né? Na verdade, ele começa a cair, e aí ele cai aqui num vale, né? Ele tem um pico de G combinado, que é um valor positivo ainda, de certa forma, mas muito baixo, certo? Que mostra que ele não conseguiu utilizar a máxima capacidade do pneu. Ó, você vê aqui está muito longe de 1.8, que foi aquele que a gente calculou, né? Que a gente acompanhou aquele cálculo no tópico anterior. Então está muito longe disso aqui, ele nem chegou a... Só foi chegar depois, né? Depois que ele provavelmente viu que freou no ponto errado. Então isso aqui é uma forma em que a gente já vê que o piloto ele perdeu o ponto de frenagem ou freou cedo demais. Early braking, são casos de early braking. Então vamos continuar. Effective braking is revealed in the traction circle graph as a near circular transition between brake corner G and maximum longitudinal deceleration. Repetindo agora o que ele falou, né? Uma frenagem efetiva é a transição suave, né? no círculo de tração, certo? Quase circular, né? Uma linha quase circular entre a máxima capacidade de G lateral e o máximo de desaceleração, né? O máximo G longitudinal. Certo? It is about using the car tires effectively. Another indicator for early braking can be inadequate brake effort, also known as easing on brakes. Determining the brake effort the driver should aim for was discussed in the previous paragraph. Ele está falando aqui que o que acontece? Outro sinal, outro indicador é o piloto não conseguir produzir a força de frenagem necessária. Isso acontece muito com gentleman drivers que estão começando, né, não estão acostumados, e o pedal de freio nesses carros, assim, você pega um carro de GT, um carro mais pesado, né, um carro mais profissional, ele é um pedal de freio mais duro, né, requer um preparo físico, né, então nem todo mundo tem logo nesse começo, né, e aí ele acaba não conseguindo frear efetivamente.
quem eu já ouvi dar esse tipo de relato é jornalista que teve a chance de ganhar um carro de Fórmula 1. Se eu não me lembro, teve alguns jornalistas que foram convidados pela Renault e um dos depoimentos foi que ele achou que estava freando tudo, mas depois, quando ele conferiu com o engenheiro, ele descobriu que ele estava fazendo uma força muito aquém do necessário para frear efetivamente. Daí você tira o preparo físico dos caras, né, de quem pilota esses carros. Evaluate late braking is not so easy. Begin by investigating where in the corner the lateral G peaks. Peaks at mid-corner or later may indicate late braking. Ele dá uma outra dica aqui, que esse tipo de avaliação, de estudo, ele não é tão fácil de se fazer, certo? Mas uma das dicas é tentar ver aonde está o pico de G lateral, que é esse G aqui, ó. Aonde está esse ponto aqui? Cadê? Não, esse aqui. Aonde está esse ponto aqui? Esse é o pico de G lateral, certo? É importante você vendo se esse pico ele encontra após a parte do meio da curva, né? Ou no meio da curva, né? Que isso geralmente indica uma freada, uma perda do ponto de frenagem, né? Quando o piloto acaba freando tarde demais. Então, o que eu tenho aqui nesse tópico, né? Eu tenho aqui um vale, certo? Um vale no gráfico de G combinado é sinal de frenagem precipitada, frenagem precoce, certo? Ele freou, era para frear nos 100 metros, ele freou no 120, certo? E quando eu tenho um pico de G lateral do meio da curva para frente, é que o piloto provavelmente perdeu um ponto de frenagem. O que é que eu quero dizer com isso? O ponto é 100 metros, ele freou em 80. E aí acabou tendo que lidar com isso lá na frente. Eu acho que ainda nesse capítulo ele mostra como identificar isso aqui.